Centenas de imponentes navios de guerra deslizaram pelos mares exteriores, proporcionando uma visão magnífica. No entanto, não foi tão bonito para o encarregado da longa viagem. Havia 5.000 homens para alimentar e cuidar, o que era um grande problema nos mares. Além disso, havia a inquietação e a doença que constantemente se insinuava nos homens de Leyland. Felizmente, a tripulação era originalmente pirata do Tigre Escarlate, para que pudessem navegar a longa distância. O próprio Tiff despachou os acólitos para todo e qualquer navio, aumentando a moral dos homens. Sem a magia sagrada para ajudá-los, foi um teste muito grande. Leyland estava no convés da nau Capitânia, olhando para o mar sem limites. Ele soltou um suspiro de luz. Nossos suprimentos de comida e água estão se esgotando rapidamente. Esta guerra de longa distância é realmente uma grande aposta. Felizmente, somos capazes de alcançar as Ilhas de Banks antes que nossas ações acabem. Uma onda de vermelho apareceu no rosto de Isabel, uma visão rara. Ser o capitão dos Tigres Escarlates por tantos anos matou aquela jovem elegante. Ela era agora uma pirata, cheia de selvageria e engano. Só quando ela estava com Leyland como agora ela revelaria uma parte de seu lado feminino. Estamos dependendo de aproveitar suprimentos ao chegar às praias? Esse pode não ser o método mais seguro. Ouvindo as palavras surpresas de Isabel, Leyland sacudiu a cabeça. Temos um número limitado de homens. Cada um deles é extremamente precioso, por isso não podemos fazer sacrifícios insensatos. Mesmo no mundo anterior de Leyland, era difícil vencer guerras após um período de viagem. O que você está pensando? Isabel olhou para ele. Ele já havia desenhado um mapa de navegação com a ilha de Banks no centro. A escala de desenho foi um pouco absurda, mas foi suficiente. Primeiro vamos fazer um desvio e circular para essa área. Leyland apontou para um grupo de ilhas ao lado da ilha de Banks. Eles eram grandes o suficiente para cada um ter um reino governante, com muitas ilhas menores ao lado deles. Você quer dizer? Então nós derrubamos as ilhas de Chihuahua primeiro e as usamos como ponto de fornecimento, Isabel supôs. Embora ela também tivesse pensado nessa estratégia, exigia muito tempo para se preparar. Leyland mantivera um ritmo sem pressa diante da situação premente. Sim. Parece haver uma tribo com mais de 10.000 membros aqui, poderíamos usá-los como prática para aperfeiçoar as habilidades de nossos homens. Embora tanto Leyland quanto Isabel estivessem confiantes na força de seu exército, não foi possível estabelecer coordenação em um dia ou dois. Leyland queria que eles passassem por algum treinamento. Eu entendi. Este tipo de avanço lento e constante disse a Isabel quão determinado Leyland era, então ela imediatamente passou as ordens. As ilhas Chihuahua ficavam perto da ilha de Banks. A tribo que residia aqui era vassalos do reino de Sacartes, mas por causa do oceano que os sustentava, eles eram bastante independentes. Afinal de contas, com as habilidades inesgotáveis de artesanato que esses habitantes têm, cortar todas as árvores na área para fazer jangadas de madeira ainda não seria suficiente para encenar uma rebelião. O governante dessa tribo poderia ter tido tais pensamentos, mas seus anciãos e sacerdotes teriam aconselhado o contrário. Sob tal situação, esta tribo ainda estava razoavelmente bem, comparada com as outras que tinham que oferecer muito mais tributos ao reino. O chefe dessa tribo, Abasa, estava agora abrigado e servido por suas criadas que, indolentemente, abanavam uma gigantesca folha de bananeira, ao mesmo tempo que desfrutavam do sabor das frutas tropicais. Abasa era extremamente morena e extremamente obeso. Camadas de gordura podiam ser vistas em seu corpo, como um porco gigante. No entanto, o pescoço dele era extremamente esguio. Este foi o sinal da nobreza, e vários piercings de metal foram encontrados em seus lábios. Em seu rosto havia muitas marcas oleadas, que escondiam suas características originais. Aconteceu alguma coisa. Enquanto Abasa desfrutava do serviço de suas criadas, um velho extremamente magro entrou correndo. Ó! Meu sábio sacerdote, o que fez você chegar em tal agonia? O sumo sacerdote tinha um pesado cheiro de incenso misturado com óleo de lampião em volta dele, e ele usava uma coroa de 5 penas coloridas que as plumas atingiam a altura de 3 metros, as penas inclinando-se em um ângulo muito perigoso.
Meu poderoso chefe, o rei das Ilhas Chihuahua, os espíritos dos nossos ancestrais estão agora enfurecidos, e isso precisa que você esteja lá pessoalmente. O sumo sacerdote caiu e se ajoelhou no chão, parecendo sério. A fúria de nossos poderosos ancestralizou? Nossos sacrifícios não foram suficientes? Quando se tratava de assuntos como esses, Abbas achava difícil continuar se divertindo. Ele empurrou a empregada para longe, olhos cercados pela pele inchada encarando o sumo sacerdote. Não, acho que isso é mais um aviso. Havia uma mancha de sangue na testa do sumo sacerdote, evidentemente chocada com o que havia acontecido. Traga-me para lá. Abbas balançou os braços e alguns nativos que eram macacos levantaram a cadeira em que ele estava sentado e começaram a andar. Menos de uma hora depois, todos os nativos da tribo pareciam se reunir enquanto observavam o sumo sacerdote no centro se apresentando. Havia algum tipo de incenso anestésico e gás queimando nos arredores. Como o líder, Abbas vestiu seu traje cerimonial, um manto formado de couro de besta de 5 cores, com dificuldade. Ele ficou na frente da procissão enquanto o sumo sacerdote dançava incessantemente, o corpo se contorcendo como se tivesse epilepsia. No coração da procissão, em uma bandeira de pele animal feita de forma grosseira, apareceram traços de linhas douradas vermelho escuras. Poderoso espírito ancestral! Que dica você quer nos dar? Abbas se ajoelhou e o resto dos nativos o seguiu. Asterisco rumble. Asterisco enquanto todos se curvavam, uma enorme nuvem subia do coração do altar. A imagem de alguma criatura passou rapidamente, liberando alguns rugidos que eram difíceis de entender. O espírito ancestral está nos alertando. Nesse momento, o sumo sacerdote pulou como se tivesse obtido alguma iluminação divina. No lado oeste, inimigos sem precedentes aparecerão. Eles vão montar fortalezas de aço no mar e provocar massacres e morte. Eles são. O sumo sacerdote espumava pela boca. O que são eles? Abbas puxou o pescoço do sumo sacerdote até que ele ficou vermelho arroxeado, como se estivesse prestes a sufocar até a morte. Eles são os diabos de pele clara. Depois de cuspir isto, o sumo sacerdote desmaiou. Diabos de pele clara. Abbas esfregou o queixo. Envie o pedido. Todos os guerreiros devem trazer lanças e lâminas de pedras e esperar na costa oeste. O vocabulário e a experiência dos nativos eram limitados. Mesmo o chefe não entendia o que um demônio de pele clara deveria ser. Tudo o que sabiam era que o inimigo estava chegando. Oh! Com o incentivo do espírito ancestral, os resistentes guerreiros da tribo completaram essa tarefa a grande velocidade. Abbas, que guiava seus subordinados, estava cheio de coragem. Eu vou esfolar o couro cabeludo do líder inimigo e pendurá-lo na guerra para servir como minha medalha. HN? Nosso ataque parece ter sido descoberto. Leilin, que estava no convés, franziu a testa. Felizmente, esta é apenas uma pequena tribo. Dos espíritos naturais que eles adoram, eles são no máximo apenas seres divinos. Vendo os guerreiros nativos na costa próxima, Leilin falou, Isabel. Chief. Aqui. Você vai assumir o comando. Você não precisa se preocupar com mais nada. Basta derrubar a ilha de Chihuahua. Lembre-se de selar os caminhos do mar e não deixe escapar nenhum. Naturalmente, era melhor que a notícia de sua invasão não se espalhasse pelo maior tempo possível. Depois de instruir isso, Leilin partiu em direção a algum ser divino. Isabel, que assumirá o comando, puxou a espada do dragão vermelho em sua mão e olhou para os guerreiros nativos que se reuniram no litoral com desdém. Eles tinham lanças de madeira e lâminas de pedra, bem como canoas. Bombardeios! Deixe-os ver nosso poder! Isabel gritou. Os nativos estavam equipados tão mal e havia menos de 2.000 deles. Isso era como um pedaço de carne gorda sendo apresentado a eles. Gol! Os piratas imediatamente soltaram uivos aterrorizantes do navio de guerra com olhos avermelhados. Uma onda de bombas foi atirada na posição da tribo nativa. As explosões ferozes e os terríveis gritos de seus ouvidos deixaram Abbas congelado. Ancestral antigo! Este imenso forte no mar, e aquele fogo piedoso? O que nós provocamos?
Inúmeros navios de guerra se aproximaram. Suas canoas já estavam viradas, e os guardas ao seu lado já estavam gritando enquanto tentavam fugir. O chefe não pôde deixar de soltar gritos de desespero. No momento seguinte, esse velho chefe teve sua cabeça cortada por uma lâmina. Este porco gordo é obviamente uma pessoa de alto nível. Eu me pergunto se há recompensas. Junto com essa voz, os acessórios de ouro e prata em todo o corpo do chefe desapareceu em um instante. Este é o espírito de guarda dos nativos? Enquanto a divindade tem baixa inteligência. Leyline deu uma olhada neste ser divino que parecia um pássaro flamejante, olhos brilhando com a luz do ayahuasca. Seus seguidores agora estão sendo massacrados por mim e o poder do meu domínio está diminuindo. Envie para mim e posso deixar você viver. Leyline usou sua vontade divina para enviar uma onda de informações, mas o que ele recebeu em troca foi o uivo de raiva do pássaro em chamas. Asterisco Xiu Xiu. Asterisco junto com este chiro afiado, um feixe de chamas douradas envolveu Leyline, fazendo com que o ar ao redor dele se distorcesse e subisse.